Pessoal, vamos dar início então ao nosso bate-papo, à nossa aula. Tem meses que tem 5 segundas-feiras, né? É igual eclipse solar. Quando tem, aí o Kleber vem em 2 aulas, né? Que legal. Então esse mês acontece isso e na próxima segunda é o Sebastião. Então, geralmente a palestra, a aula, a minha aqui é sempre a terceira segunda do mês. Né? A primeira é o Sonora, a segunda é sempre da Uzi, a terceira sou eu. A quarta, quando não tem 5 segundas-feiras, é o Sebastião. E quando não tem, aí volta eu de novo. Tá? Então nós vamos sempre abordar temas um pouco mais práticos, como de urgência, que é o que eu sempre falo para vocês, para a gente despertar um pouquinho já esse momento de urgência que nós precisamos. E os outros palestrantes eles vão trazer algumas coisas relevantes em relação à doutrina espírita, histórica, de estudo, de leis e assim por diante. Nós concentramos um pouquinho desse apanhado de todos para a prática, que é o que nós precisamos de imediato. Precisamos ser felizes, porque cada minuto que vivemos com os nossos sentimentos, as nossas alegrias e as nossas tristezas. Precisamos entender isso. E um fato muito curioso que todos nós estamos aqui na face da Terra, e eu falei na última aula que nós temos que nos apegar a 3 perguntas básicas quando nós tivermos em contradição, inquietos com o coração, né? As perguntas básicas, vocês se lembram quem estava aqui semana passada? De onde viemos? Para onde vamos? Exatamente. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Certo? Steve Jobs, que é o inventor do iPhone, da Mac, que é a maçãzinha mordida, cerca de um mês atrás, né, antes dele desencarnar, em Nova York, numa exposição, ele disse que a maior certeza que ele tem na vida, de que nada é por acaso, de que temos que aproveitar ao máximo tudo aquilo que nós amamos e gostamos, é que um dia nós estaremos mortos, desencarnados para nós espíritas, né? Por isso que nós temos que aproveitar. Não sabemos se vai ser daqui 10 minutos, se vai ser amanhã, 2 semanas, 1 mês. E Deus tirou isso de nós exatamente por isso. Porque se nós soubéssemos, né, iríamos desencarnar daqui 1 mês, muita gente ia extravasar em certas coisas, né? Teve até filme baseado nisso. Poxa, hoje é o último dia da Terra, o que eu vou fazer? O que eu vou me esbaldar? O que eu quero fazer? Isso parte da cultura, né? E do progresso moral, intelectual e espiritual de cada pessoa. Tá? Mas o nosso intuito, como espíritos encarnados aqui na Terra, todos querem ser felizes. Estamos todos buscando a felicidade. Às vezes nós não temos essa conotação, essa certeza do que nós queremos. E 50% já da nossa vida, se nós soubermos o objetivo, o que nós queremos na nossa vida, já é meio caminho andado. Né? Você saber o que você quer para a sua vida é 50% do caminho andado. Tá? E de um modo geral globalizado, inconscientemente, todos nós queremos ser felizes. É a marcha do progresso. A perfeição que vai nos livrar das feridas, dos machucados. Né? Dentro disso tudo, eu digo que só seremos felizes se nós construirmos a paz dentro do nosso coração. Um modo egoísta de pensar, mas um modo comum, um modo bom. Não esse modo egoísta que nós vemos por aí, né? De repartir tais coisas e a maior quantidade é para mim porque eu sou merecedor. Certo? Um egoísmo, ismo vem do grego que é crença. E ego sou eu. A crença em mim. A crença no eu. Eu, Kleber. Você, Marilda. E assim por diante. O egoísmo. A crença em mim. Né? Nós temos que acreditar em nós. Nós temos que ter aquela crença em nós. E o que acontece nos dias de hoje? Nós vivemos muito mais de aparência e muito mais preocupado que as outras pessoas pensam e acham de nós do que aquilo que realmente nós somos. Então, essa forma de egoísmo nossa, ela está ultrapassada e ela nunca foi vivida em si. Porque nós não temos crença em nós. Nós não acreditamos em nós. Né? Se tem um desfile de moda, ou qualquer coisa que seja,
são sempre aquelas moças magrinha, magrinha, nada contra. Mas o padrão estabelece que as moças bonitas, as modelos, são aquelas magrinhas, mas que não tem carne. É igual você fazer um frango caipira em casa e só dá o osso. Não é não, Dona Maria? Isso, verdade. Aí. Você entendeu? É a mesma coisa. Uma vez minha mãe fez uma galinhada, só tinha milho, ervilha, arroz e os ossos da... Mas que galinha é essa? É galinha caipira. Ah, estava faltando capim lá nessa fazenda, porque pelo amor de Deus. Então, as pessoas, elas criam esse mundo para viver, né? E nós vivemos em relação a esses exemplos. Esquecemos de ser, na verdade, o que nós somos, né? O nosso conteúdo, o nosso núcleo existencial. E por isso nós nunca conseguimos essa tal felicidade. E a culpa é exclusiva nossa. Não é do mundo que há uma desigualdade social. Não é do presidente A, do presidente B, do presidente C. É nós que vamos construindo isso na nossa cabeça. A depressão, muitos dos sintomas da depressão, elas são oriundas de vidas passadas que você traz, né? O espírito reencarna e fica aquela impressão do passado, né? O passado mal resolvido, e a pessoa ainda traz algumas sequelas. E muitos outros tipos de depressão é aquilo que você queria, mas não consegue, que fica ali no seu subconsciente e você fica triste e você não sabe nem porquê. Mas na verdade você queria fazer isso, mas você não tem dinheiro. Na verdade você queria ser uma pessoa popular na escola, mas você não tem a facilidade de sociabilizar com as outras pessoas. E esse eu queria ser assim, eu queria ser amado pelas pessoas, eu queria ser famoso, eu queria ser idolatrado, eu queria ser isso. E quando você não consegue, você não é correspondido a isso, você vai gerando uma frustração e você, por consequente, você vai ficando triste. Isso é em relação a todos os setores da vida. É o filho que você queria que fosse assim. É o marido que você queria que fosse assado. É a sua casa que você queria que fosse assim. É o centro que eu queria que as paredes fossem todas coloridas. E não é. Aí eu fico frustrado. Poxa vida, né? E isso vai gerando essa frustração. E consequentemente vai gerando uma tristeza, um ódio, uma revolta contra tudo e todos. E nós vamos olhando sempre ao redor, né? Nos preocupamos com o fulano se largou da mulher ou não. Se o ator está com aquela fulana ou com a ciclana, você fica preocupado. Se o Palmeiras foi para a segunda divisão e o Corinthians subiu ou perdeu, brigam em casa, o pau quebra. Nós nos preocupamos com isso. Olha o quanto nós somos crianças, o quanto nós somos infantis. Cada um tem o direito de ser e fazer o que quiser da sua vida, tá? Mas a colheita é certa. As consequências são certas. Então não tem como você reclamar das dores, da tristeza, de tudo que está acontecendo na sua vida, que na sua cabeça é ruim, se você não faz por merecer coisas boas. Se você não faz crescer coisas boas. Para você ser uma pessoa intelectual, não precisa só você ouvir música clássica, ler bons livros. Onde está escrito em algo competente, algo de transformação, uma cartilha do Evangelho, que temos que ser assim ou assado? Né? O que Jesus pediu para nós? Amar ao seu próximo assim como você próprio. Certo? Não fazer aos outros o que você não gostaria que fizesse a você. E assim por diante. Né? E nós inventamos 300 coisas. Julgamos as pessoas. Condenamos as pessoas. Atiramos, depois perguntamos. Claro, de um modo, né, coloquial isso que eu estou falando. E tudo isso vai gerando frustração na nossa cabeça. Ainda mais nos dias de hoje. Com tanta informação, tecnologia. Até porque antigamente não existia televisão. As famílias eram mais unidas. Os pais com os filhos. Sentavam na sala para conversar. Os vizinhos vinham para conversar, para dialogar coisas legais, né? Saudáveis. Hoje em dia tem uma televisão, a família deita no sofá, fica todo mundo sem televisão. Se acaba a energia, a televisão estraga, cada um no seu quarto fica lá no smartphone. Se não, vai sair, vai passear. Acabou essa coisa. E nós reclamamos porque que existem tantos jovens revoltados. Por que meu filho está crescendo assim? Por que eu estou tão frustrado em relação à vida? Por que nada está bom para mim? Né? É porque
porque nós não construímos esse mundo que nós queremos. Nós queremos que as outras pessoas construam para nós. Nós queremos que o presidente, o prefeito, o vereador construam para nós. Esquecemos que eles são seres humanos, suscetíveis a erros e acertos, assim como todos nós, né? Nós somos totalmente dependentes um dos outros, né? A forma de nós chegarmos até Deus em forma de oração é linda, maravilhosa. Você faz um Pai Nosso, né? Você conversa com Deus, você faz uma oração de São Francisco de Assis, enfim. Mas nós não temos aquela identidade filosófica de entender que não é só você pedir, que se você não fizer a sua parte, as coisas não vão acontecer, certo? Que Deus, São Francisco de Assis, a espiritualidade, eles não vão chegar e vão fazer aquela coisa para você. Eles vão te dar a oportunidade para que você cresça em cima de situações diversas. E nós não entendemos isso ainda. Nós não compreendemos e não queremos compreender. Por isso que a gente sofre. É a maneira como nós enxergamos. É a maneira como nós nos portamos na vida que vai ditar o ritmo da coisa. É dessa forma. Tá? E nós, quando viemos, as pessoas aqui da frente estão com calor? Eu sou calorento, estou com frio, hein? Vocês estão com calor? Pode ligar, ó. É? Lá nas costas, ou esse aqui, ó. Não sei aquele ali, ó. Nas costas. Acho que esse daqui não é esse aqui. De hora ele é mais forte, ele diminui. Tá no mínimo. Então, retomando o que eu estou dizendo, nós temos que construir uma independência humana, certo? Claro que não fomos criados, feitos para convivermos na solidão, mas eu digo que construir uma independência em relação a tudo, né? A não depender de outras pessoas para que você seja feliz. O que acontece em várias gerações? Eu quero casar com aquele rapaz, eu quero arrumar alguém que me faça feliz. Vocês entenderam a forma de egoísmo que eu falei? O ismo, que é a crença, o ego, que sou eu. Né? O nosso egoísmo, ele está ao contrário aí. Né? Eu quero encontrar uma pessoa que me faça feliz. Geralmente são as mulheres que dizem mais isso. Não, Tiquitita. Né? Eu quero encontrar um homem que me faça feliz. E aí, por isso que as pessoas se machucam tanto. Isso é a mulher também, o homem também. Você deposita na outra pessoa uma expectativa que às vezes a outra pessoa não pode Exatamente. fazer. Certo? Porque nós crescemos com essa identidade cultural. Isso é uma coisa que vem de séculos e séculos e séculos. Mas precisamos viver mais 15, 10, 20, 30, 100 reencarnações pensando assim. Sabe? Então a questão não tem como a outra pessoa te fazer feliz, porque ela é ser humano também. Ela é suscetível a erros e acertos como você. Então, em primeiro lugar, você tem que ter o egoísmo, né, bem resolvido dentro de você. Ou seja, você ser feliz por si próprio. De que forma, Cleber? Né? Você ser feliz com o que você tem, agradecer pelo que você tem, e ir correr atrás para conquistar honestamente aquilo que você quer. Certo? É isso que você tem que fazer. Mas não depositar na outra pessoa a forma de felicidade que você imagina. É uma ilusão. Infelizmente, é uma ilusão. Não tem como. Pode ser o melhor homem do mundo, a melhor mulher do mundo, o homem mais lindo do mundo, a mulher mais linda do mundo. Uma hora essa pessoa vai te contrariar. E você vai ficar chateado. E vai acontecer isso, infelizmente. E é preciso isso acontecer. Tem que haver uma discussãozinha, uma coisinha. É necessário, porque é isso que amadurece a relação. Certo? É isso que vai amadurecendo. São aparando as arestas que vai fazendo. Eu não gosto disso, a outra não gosta. O difícil dentro desse parâmetro é existir um respeito mútuo, né? A pessoa ouvir e a outra também ouvir. Não é só um que fala e não dá. Senão vira uma discussão, certo? Então você tem que aprender a ouvir e aprender a falar.
aí sim há uma coordenação legal. Certo? Em contrapartida, a religião é a mesma coisa. É a mesma coisa. As pessoas vão na igreja, seja a religião, o credo que for, seja a seara espírita, qualquer lugar que for, as pessoas vão até aquele lugar querendo o quê? A espiritualidade. Deus em si resolva as coisas por você. Né? Vou na casa espírita para conversar com o guia, mas eu vou lá porque eu quero que ele resolva aquela situação para mim, que não sei o quê. Aí passa uma semana, não resolveu, aí você fica, nossa, aqui lá no centro, não dá certo, é muito fraco. Não acontece as coisas. Mas as pessoas não entendem que Deus não vai resolver as coisas por você, Ele vai te dar a oportunidade para você resolver. Por quê? Se Ele resolver por você, você não amadurece, você não aprende, você não cresce. Tá? Não tem como. Então Ele dá a força para você, né? Ele te dá o amparo espiritual. Ele põe pessoas no seu caminho para te ajudar, para ser a voz dele e você seguir esses sinais. Mas uma pessoa geralmente que vem para falar alguma coisa para você, mas você não quer ouvir, ou você está chateado, ou você não vai com a cara da pessoa e você não quer ouvir, né? Por exemplo, a música Domingo de Manhã, que foi feita para o Testemunho de Jeová, né? Teve uma situação uma vez que eu estava em casa e bateu lá na porta 2 rapazinhos novos, que 15, 16, 17 anos, estavam em Colômbia, na cidade dos meus pais. E eles chamaram, e a minha mãe e minha irmã, é Testemunho de Jeová, não vou lá não sei o quê. Aí eu já, né? Eu fui e ouvi, eles falaram tudo, conversaram comigo, tal. Eu achei lindo a forma deles agirem. Você entendeu? Poxa, aquelas pessoas que criticam, o que elas fazem? Se a forma deles pensar, a metodologia, é certo ou errado, não cabe. O que importa é a intenção. A intenção deles é levar a palavra. E as outras pessoas estão a julgar, aqueles pessoas, eles estão fazendo a parte deles e muito bem feitas. Eles estão levando a paz. De repente eles têm uma palavra para te dizer, e você não sei o quê. E de repente Deus ia usar aquela pessoinha que está ali para te falar algo que você estava a semana inteira pedindo oração para Deus te mostrar. Ajuda, né? Certo? Então nós somos ignorantes a isso, né? A crenças, a racismo, a tudo na vida. Então nós criamos os próprios espetos que vão e nos machucam e que nos ferem. Certo? Qualquer religião, as pessoas quando estão mal, tristes, péssimas, elas lembram de Deus na hora e reza e ora e ajoelha, enfim, tá? Passou a situação, esquece, tá? O que nós temos que entender e aprender? Nós temos que construir esse elo de segurança com Deus em relação à fé, tá? Muito bem, eu só vou na casa espírita, eu só vou na religião A, B, C e D quando eu tiver tudo afundando na minha vida? Por que na hora que deu tudo certo, que eu consegui me levantar, que as coisas estão caminhando, por que eu não continuo essa minha ida à casa espírita, à igreja, a qualquer lugar que for que tenha uma religião que fale de Deus e Jesus? Por que eu não continuo, né, para eu manter esse equilíbrio e não ser mais ferido? Não ter que ir lá só para, né, passar curativo nas feridas, mas evitar as feridas. E nós não temos essa cultura. Nós não temos. São poucas as pessoas que têm, né, essa força de vontade e esse entendimento. Então não é uma questão assim de todo mundo tem que ir, ninguém é obrigado a nada na vida, mas como eu disse no começo, tem as consequências. Certo? O sol nasce para todo mundo. Cabe a você buscar o seu pedacinho, aquilo que você quer. Em termos materiais, se você quer ter a sua casa própria, se você quer ter seu carro, se você quer ter um sapato, um tênis, uma roupa, um vestido, faça com que você tenha subsídios para adquirir isso que você quer. Se você quer ter uma paz interior, se você quer ter um elo bem mais estreito com Deus e Jesus, quer conhecer quem foi Jesus, o que é Deus, entender um pouquinho disso que estamos fazendo aqui, procura uma religião que você se adapte e siga.
não vai só hora no momento que está tudo ruim, porque você não consegue estabelecer um padrão, né, de confiabilidade, de segurança na sua cabeça e no seu coração, para nas horas difíceis você suportar os trancos. Tá? Então, nós somos totalmente dependentes de tudo. Então, esse egoísmo nós não cultivamos, que é a crença em nós. Né? Vocês podem ver nessas redes sociais, vou falar de uma coisa atual, né? As redes sociais. Está todo mundo feliz. Né? Que maravilha, parece o paraíso. Todo mundo tirando foto, não? Todo mundo tira foto sorrindo, não sei o quê. As pessoas não gostam de viajar para conhecer os lugares, não. Elas gostam de viajar para pôr no Facebook, elas foram lá. A aparência, né? A imagem. Ah, eu fui em tal lugar. Ela não está indo, ela quer mostrar, eu fui, né? Vocês entenderam? E é uma coisa assim tão supérflua como uma bexiga, uma agulha. Ninguém está nem aí com você. Ninguém está nem com você. Se você machucar ou tiver ruim na cama lá, algumas pessoas vão lá te visitar, em consideração tudo. Outras vão falar para falar que não fui. Mas quem vai estar ali perto de você são as pessoas aí, ó. Vocês entenderam? Então as pessoas elas querem cuidar dessa imagem, é um marketing, como uma empresa, uma empresa de refrigerante, de carne, de roupa, e assim por diante. Muitas pessoas escrevem nas redes sociais, oh meu Deus, que não sei o que, Deus não sei o que. Por que essa pessoa está escrevendo isso? Né? É para demonstrar para outra pessoa que ela tem uma fé. Mas o que ela quer ganhar com isso? Ela quer ganhar carinho, ela quer ganhar atenção, ela quer ganhar audiência, ela quer ser amada. Mas, em contrapartida, essa pessoa se frustra porque as outras pessoas querem a mesma coisa. Entrou de novo no egoísmo, né? A crença em mim, não no outro. Não no outro, a crença em mim. Eu ser autossuficiente, autodidático, né? Ser independente de tudo e de todos. Tá? Porque só assim nós vamos conseguir construir a paz do espírito, a paz do nosso coração. Em consequência, seremos felizes. Não tem como nós sermos felizes sem construir a paz no coração. E dentro dessa paz no coração envolve o quê? Envolve ansiedade, né? O orgulho, envolve vários sentimentos de estresse, várias situações que não condizem com a realidade que nós vivemos. Então por isso que sempre a gente fica doente, nós ficamos tristes, nós ficamos deprimidos, nós ficamos revoltados. Por causa disso, nós não conseguimos entender essa situação ainda. E não é porque nós não queremos, não. A gente quer. Né? Ou quem quer sofrer tá aqui? Ninguém quer sofrer. Todo mundo quer ser feliz. Só que os caminhos que nos levam até a felicidade, elas têm que ser construídas. E essa construção passa pela religião. Tá? Por quê? Deus é Jesus, Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão, certo? Eu acho que eles têm sabedoria o suficiente para nos ensinar a ser feliz, né? Eu acho que tem, não é verdade? E como que eles sabem a maneira de ser feliz? O caminho, a construção. O Evangelho, né? Tem pessoas que leem a Bíblia. Aqui é o Evangelho segundo... esse é o livro dos Espíritos. Ah, mas eu estou falando do Evangelho, hein, gente? Tem a receita aqui, Marvin. As pessoas leem a Bíblia. Muitas pessoas leem a... Nossa, isso aqui é um porta-papel, isso aqui. Jesus, Maria, José. O pessoal escreve os nomes. Olha aqui, quem entende essa letra? Imagina o espírito para chegar e ler isso aqui. Peraí, onde que é a rua que eu vou lá visitar? Como é que é o nome da mulher? Se fosse eu, fosse o espírito para ler isso aqui, onde que ia falar para dar a bênção, eu falei, eu vou deixar para ela aprender a escrever um pouquinho, essa pessoa. Aí eu vou lá. Pior que letra de médico, velho. O espírito também, eles têm inteligência, sabedoria, mas é assim, né? Tem que contribuir um pouquinho. Não, senhorita Deus, né? Aí a gente esquece o que eu estava falando. Então, quais são os caminhos? É você frequentar
uma religião, ou seja, religião são metodologias. Metodologias são conceitos, maneiras de você fazer algo, tá? Então são metodologias, maneiras de você chegar até Deus e Jesus. Chegar de que forma? Entendendo qual é a razão, né? O que eles querem nos ensinar, nos mostrar através da Bíblia, do Evangelho, enfim, livros que nos induzem a caminhar no caminho do bem. Então nós temos que nos basear nisso. Esse é o caminho que nós temos que conseguir, tá? Mas nós nos esquecemos disso todos os dias, né? Hoje, nesse mundo contemporâneo que nós estamos vivendo aqui, onde as coisas são muito rápidas, as pessoas querem as coisas para ontem, e por isso que essas empresas de fast food ganham tanto dinheiro, que você chega lá, 5 minutinhos está pronto o seu lanche. Você vai comer o negócio, demora meia hora, você já até perde a fome, né? Então, é a rapidez, é a informação, é a praticidade. Então, nós não temos tempo para essa coisa, que na nossa cabeça é uma coisa banal, certo? Nós queremos construir a felicidade em cima do quê? Ah, eu quero ter aquele novo PlayStation, eu quero ter aquele sapato da moda, a mulher gosta de bolsa, né? Eu quero ter aquela bolsa, se eu fosse melhor andar com uma sacolinha de supermercado, assim. Brincadeira, mentira. Mentira, isso é mentira. Não tem como isso acontecer. Mas nós colocamos e depositamos a nossa felicidade nisso, nessas coisinhas. São coisinhas superficiais, que quebram, pegam fogo, estragam, certo? Nós não construímos esse caminho da felicidade embasado em coisas sólidas, em estudos, né? Pegando experiências do passado, usando no presente e programando para o futuro. Nós não fazemos isso, nós não temos a praticidade, né, a prática de fazer isso. Não temos. Nós só fazemos e procuramos Deus quando a coisa está feia. E a pessoa bate no peito, eu tenho fé porque a minha fé é fervorosa. Na hora que o pau quebra, que ele precisa usar a fé dele, ah, não, Deus não está nem aí para mim, né, Deus está nem aí para mim. Ah, olha, Deus, como que Deus faz isso comigo? Como pode? Meu filho, até te explicar que é aí que você tem que usar a fé. O que é a fé? É acreditar na luz do fim do túnel, é acreditar que tudo vai dar certo, é ter segurança que aquilo que está acontecendo é uma providência divina, que você tem que aprender com aquilo, que poderia ser 10.000 vezes pior. Então aceite com humildade, tá? Com carinho, e absorva o melhor para você, por mais que esteja dolorido, por mais que você queria que fosse diferente. Nada acontece por acaso na nossa vida, nada, tá? E as coisas que não, é porque você provocou também, então você está em constante conflito com você próprio. Volta o egoísmo de novo. Então, todas essas citações que eu estou dizendo é para que nós entendamos que, sem construirmos essa paz, em primeiro lugar, nós não seremos felizes. Nós não teremos nosso coração inquieto para entender o mundo à nossa volta, para entender a outra pessoa, né? E não ser injusta com a outra pessoa, ferindo-a e fazendo com que ela nos fira também. Se você tem paz no coração, você sempre vai conseguir ver os dois lados de toda situação. De toda situação. E assim, você não vai ser injusto com ninguém. E as pessoas vão te compreender melhor também. E você vai estar fazendo um mundo melhor. Aí sim, você vai estar começando a construir a tal felicidade. É um processo lento. Mas que vale a pena. Quantas encarnações nós já não passamos? 40 ou 50? Quantas tem ainda para frente? Adianta você correr, acelerar o tempo assim, eu vou. Não adianta, né? Nós falamos semana passada, o sentido da vida é viver. Nós estamos aqui para viver todas as situações da vida, as coisas boas e ruins. Mas, repito, só seremos felizes se construirmos a paz, tá? Nós saberemos se nós realmente temos a palavra amor, se amamos uma outra pessoa, se nós estivermos em paz, sem estar em estado de apaixonice, tá?
Ou seja, mesmo as situações difíceis, você não largar mão daquela pessoa. Você não desistir daquela pessoa que é uma protegida sua. Isso sim é o amor. Aí você vai estar construindo o amor. É você não julgar. É por mais difícil que seja a convivência e as dificuldades, né? Você procurar ultrapassar, passar por cima, porém de todas as dificuldades. É assim que nós vamos conseguir, que nós vamos construir. Sabe? E não adianta você chegar e vir, por exemplo, na casa espírita, e chegar, vou na casa espírita porque eu vou receber um passe, e aí eu vou chegar em casa, se tiver algum espírito ruim comigo, já fica lá, e vai ficar tudo bem. Não, isso vai acontecer. Você vai receber um passe, se você tiver com um encosto, ele, chegando na porteira, ele já não tem como ele escapar, ele já vai ser levado. Tá. Você vai ficar em paz no outro dia, no outro, aí depois você vai definhando. Vai definhando, Por que você vai definhando? Porque você não está construindo, né, aquele egoísmo em você. Você não está construindo aquela forma de buscar a felicidade, né, o conforto, a paz dentro de você. E como que nós buscamos isso? Estudando. Não é só indo na igreja, na casa espírita, para observar, né? E só para receber um passe, mas para aprender as lições. As lições que os espíritos dão à comunicação, que eles nos ensinam, porque eles passaram pela a terra, estão no plano espiritual. Então eles têm uma vivência a mais que nós, em termos, né? Porque eles estão desencarnados, nós ainda estamos encarnados. Eles desencarnaram, então eles sabem como que é o processo, eles sabem como que é do outro lado. Nítido, porque estão lá. Então nós aprendemos isso, tá? Então nós temos que buscar sanar essas dúvidas, buscando, aprendendo, nos evangelizando, fazendo a reforma íntima do nosso coração. Não podemos deixar com que primeiro haja a ferida, acontece aquela ferida aberta que machuca, né? Que infecciona, para vir e depois nos curar. Por que a gente já não evita as feridas? Né? Se eu sair com um carro, ela tem 4 parafusos na roda. Ah, não, hoje eu vou pôr só 2. E vou na binga. Na descida, ó. Chinela. Aí a roda sai, você capota lá e fala, mãe, cara, por que eu pacotei? Ué, você saiu só com 2 parafusos na roda, você não pôs as 4. Né? Nós não construímos essa segurança em nós. Certo? Nós não construímos isso em nós. Geralmente a gente vai à casa espírita, frequenta uma religião, mas nós vamos para a urgência daquele momento agora. Depois que você melhora, acabou. Então por isso que todas as vezes a gente fica assim, ó, não é? Ou todo mundo é só feliz assim, ó, no gráfico, só feliz, todo dia feliz, todo mundo é feliz. Se alguém for aí, parabéns, e aí você vem aqui falar um pouquinho também para nos ensinar, hein? Mas não é, a gente fica oscilando. E por quê? Nós estamos buscando, estamos construindo isso, esse caminho. Por isso que nós estamos aqui juntos hoje, aprendendo, né? Nos predispondo a entender, a construir esse elo de paz no nosso coração. E é isso que nós temos que fazer. Em tudo que você quer na sua vida, tudo. Tá? Eu falei uma vez uma historinha aqui, vou falar de novo, que passou no Globo Repórter. Um senhorzinho que morava na fazenda lá no fundão de Minas Gerais. Ele tinha um trator e tinha uma belina veia, manda. Né? A fazenda, a cidade mais próxima era cerca de 30 quilômetros. E o repórter perguntou para ele, mas o senhor não quer ir para a cidade, né? Tecnologia, conhecer um tipo de alimentação diferente, ir para a escola, ir no shopping? Ele falou, não, para que eu quero isso? Eu tenho tudo aqui. Para que eu quero isso? Eu tenho tudo. Eu tenho o sol que nasce ali e se põe ali. Eu tenho os passarinhos cantando no alvorecer. Eu tenho o cheiro aqui, o perfume das flores do riacho, né? Eu tenho os animais que não me incomodam, que não me dão trabalho, que estão ali. Estou aqui com os meus filhos, né? Estou em paz, estou na natureza, que querendo ou não a natureza é Deus, né? É Deus. Então eu estou em paz, o que eu vou fazer para lá? Eu sou feliz do jeito que eu sou. Ou seja, aquela forma de vida dele para uma pessoa urbana que vive na cidade é
depressiva, né? Para aquela pessoa é o que ela precisa. É o que ela precisa. Quantas pessoas vocês já ouviram falar assim: ah, eu vou para uma praia e vou lá vender coco e vou ficar lá pro resto da minha vida? Eu já pensei isso um monte de vezes. Eu também. Você também? Vamos vender coco. Vai todo mundo pra praia, vamos lá pra praia, todo mundo vender coco. Não vai ter ninguém pra comprar os cocos, mas tudo bem. Todo mundo já pensou nisso, eu quero viver não sei o quê. Mas tá. Hippie, vender pro Será que as pessoas conseguem mesmo chegar na praia e lá, sem olhar no celular, sem dar uma olhada na internet, sem querer ter um sapato legal, uma roupa? Será que consegue? Só 2 dias consegue. 1, 2 dias consegue. Sabe? Depois não consegue. Então, nós não agradecemos aquilo que nós temos. Nem temos noção disso. A gente sempre quer mais, quer mais, quer mais. E esquecemos de viver, esquecemos de construir a paz dentro de nós, o egoísmo. Esquecemos de construir essa paz dentro de nós. Para esse senhorzinho, esse tiozinho que mora lá no fundão de Minas, que não sei o quê, para ele está bem. É o que ele precisa. Certo? Agora aqui não. Nós temos impregnado no nosso DNA que nós temos que nascer, com 4, 5 anos já tem que ir para a escolinha, tem que falar inglês, espanhol, italiano, chinês, aí você já tem que ir para um cursinho, fazer vestibular, estudando, passa pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, série, prézinho, terceiro colegial, faz um cursinho para fazer uma faculdade. Essa é a mentalidade de hoje. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Tá? É a mentalidade de hoje. E nós não estamos nos preparando para sermos felizes, não. Tá? Isso aí é paz? Não. É um meio de vida que tudo que você pensa que uma vida melhor, com qualidade, é você ter que estudar, porque quando você for adulto, você ter tempo para você viver com sua família e você ter bastante dinheiro para gastar. Essa é a mentalidade. E nisso tudo nós esquecemos que o importante é viver. Qual que é o sentido da vida? É viver. Não construímos essa paz. E não adianta você falar, porque eu quero ter um serviço bom, para ter uma renda boa, para eu ficar tranquilo. Não. Você sempre vai querer mais. Aquele carro seu que está ali, você vai querer um outro melhor. A sua casa vai querer um telhado, não sei o quê. O seu chuveiro, você vai querer um chuveiro que canta música, na hora que estiver cantando, que tem karaokê. Você sempre vai querer mais. Você nunca vai estar em paz. Você sempre vai querer mais. Não adianta. Porque nós temos essa cultura impregnada. Os nossos ancestrais fizeram isso, que foram fazendo e foi passando isso. Né? É isso que acontece. Por isso que nós somos tão infelizes. Por isso que existem tantas doenças psicológicas, psicopáticas, né, que eles dizem. Distúrbio bipolar, né, bipolaridade. Transtorno bipolar. Tem muita gente que tem a depressão em si, aqueles problemas de toque e várias outras situações de termos psicológicos, que não é só relevante à matéria, é algo que condiz ao estado de espírito da pessoa. Aquilo foi sendo construído por muitos e muitos anos e desencadeou, em certo momento ele desencadear. É mesmo que você lavar todo dia a louça e for caindo gordura ali, gordura. Vai chegar uma hora que o cano lá ele vai entupir. Ele vai entupir e você vai ter que agir. Boca seca. Vai entupir. E é a mesma situação. Então, ao invés de nós chorarmos o leite derramado, vamos procurar, né, sustentabilizar uma vida autossuficiente para que possamos ficar sempre na média, não ficarmos oscilando. Se a gente conseguir isso, já é o bastante. Qual que é o princípio para isso? Agradeça pelo que você já tem. Agradeça muito. Em principal, a sua saúde. Porque sem saúde nós não somos nada e não conseguimos nada. Tá? É o que de mais importante nós temos, é a saúde. Então, construa um elo para você ter uma saúde agradável. Como? Alimentação, exercício físico. Não é só saúde para o corpo, que é a nossa morada, né? Mas principalmente para a sua cabeça, que é onde tudo acontece. É o controle central do ser humano, né? Então, nós temos que construir isso. Dentro dessas possibilidades, nós vamos conseguir essa tal felicidade. Mas não é fácil.
nós estamos enraizados em vícios, estamos cercados de pessoas que pensam totalmente diferente de nós, e nós somos influenciados demais por tudo, por mídia. Mídia condiz a todos os veículos de comunicação, a todos os veículos que têm um poder de persuasão, de influência sobre a nossa cabeça. Tá? Como o brinco da atriz da novela lá. Aí todo mundo vai e compra aquele brinco. Como o sapatinho do carinha que canta lá. Aí todo mundo vai e gosta e compra aquele sapatinho. Certo? Por isso que é um ator que vai lá fazer a propaganda. É uma atriz famosa. É um cantor famoso. Porque tem os fãs, as pessoas falam, nossa, se ele está usando é porque é legal, está na moda, eu vou tratar e assim por diante. Nós somos influenciados por tudo, a todo instante. E nós percebemos isso? Não. Por quê? É muito mais cômodo nós aceitarmos e se engolir, né, senhorita? Engolir, né, do que nós contestarmos e mudar, porque nós não gostamos de mudanças, né? Quando fala de mudar, de mudanças, nós não gostamos, nós somos acomodados na nossa vida. Não gostamos de mudança, de dormir no outro colchão, ou de, né, são exemplos peixinhas mais comuns, assim, mas nós não gostamos dessas mudanças. Na verdade, isso tudo é medo, né? É. Propaganda é outro negócio, né? Exatamente. Então, o porquê que nós ainda não somos felizes? E tem tantas pessoas depressivas, tantas pessoas com doenças psicológicas, tantas pessoas em desequilíbrio mental, porque não teve isso. E não tem uma assessoria, ou seja, não tem alguém que ajude, que oriente essa pessoa a pensar, a olhar um pouquinho para si mesmo. Não tem. Sabe? Na verdade existe, as religiões ajudam de certa forma, mas as pessoas não compreendem que a religião é algo para te ajudar, para te fortalecer. Não é para resolver os seus problemas. Não vai resolver os seus problemas. Certo? Não adianta você ir na casa espírita e pôr seu nome ali e pedir, mas você não fazer a sua parte. As coisas não vão acontecer, não vão resolver por si próprio. E nós temos que entender que nós não somos mais criancinhas dependentes do pai e da mãe. Somos adultos. E temos que caminhar, porque senão nós não aprendemos. Nós não aprendemos. E vamos sofrer todas as consequências. Todas as consequências. É igual a história do orgulhoso, né? O orgulhoso, ele se machuca e machuca o outro. Né? Porque geralmente a pessoa orgulhosa, ela gosta da pessoa, mas eu estou dizendo isso em termos de relacionamento, que é mais fácil de exemplificar. O orgulhoso, ele gosta da pessoa, mas não dá o braço a torcer, e não dá a oportunidade da outra pessoa também exercer o sentimento. Duas pessoas só. É uma coisa besta do ser humano. Né? E nós sofremos as consequências. Mas nós, na hora assim, que a gente está no desespero, a gente consegue compreender isso? Não. Na hora que acontece a bagunça, a gente quer se matar, a gente quer se suicidar, a gente xinga o mundo, a gente culpa todo mundo. Mas nós não somos culpados, não temos nada de errado. Né? Nós somos anjinhos. Então, todos nós somos culpados por tudo que acontece na nossa vida. Somos os responsáveis. E nós temos que crescer, gente. Temos que crescer porque o tempo está passando, ó. Está passando e nós estamos perdendo tempo, estamos perdendo oportunidade. Tá? Nós temos que evoluir. Por exemplo, não tem como eu aprender sobre a doutrina espírita, sobre religião ou sobre filosofia de vida se eu não estudar. Eu só vindo à casa espírita, eu vou ter algumas noções, tá? Já tá bom. Mas você tem que conhecer um pouquinho a filosofia de Deus, de Jesus. Porque se não fosse assim, não precisava Jesus ter passado pela terra, ser crucificado, como disseram e tudo mais. Para quê? Se nós não aprendemos nada. E tem aqueles que falam que Jesus vai voltar aqui ainda, né? Coitadinho. Vai ser metralhado dessa vez, não vai? Porque é da tecnologia, né? Antes não tinha revólver. Então eles colocaram ele na cruz lá, né? Pregaram ele na cruz. Mas dessa vez, se for, vai ser no tiro. Igual Israel, que estão lá no Oriente, que eles estão degolando as pessoas, decapitando e assim por diante. Vai ser assim, né? Então temos que buscar, temos que estudar.
E por que, Kleber, que a gente tem que estudar religião, doutrina, estudar Deus e Jesus? Por quê? Para nós aprendermos, porque nós pensamos que nós sabemos tudo. Que a gente pensa em amor, Deus é amor. Tudo que for proveniente do amor é Deus. Mas nós nem sabemos o que é amor. As pessoas confundem paixão com amor. Ah, eu tenho amor pela minha namorada, pelo meu namorado, pela minha esposa, pelo meu esposo. Mas quando você precisa exercer esse amor, você desce o porrete na pessoa. Né? Pega o cabo de vassoura, ó, nas costas, e xinga, e o pau quebra. Né? A paixão é aquela coisa, né? Aquela coisa quente, eu não vi fumaça. Amor é você, querendo ou não, aceitar as imperfeições da pessoa. E admitir que você também é imperfeito. Exatamente, exatamente. São princípios do amor. Né? O amor ainda está muito longe do nosso entendimento. Mas a princípio é isso. Né? Então eu trouxe essa informação para vocês. Eu quis falar um pouquinho dessa fase, porque não adianta. É muito fácil, por exemplo, a última sexta-feira do mês. Enche aqui, ó. Não tem lugar para parar o carro ali. Eu chego um pouquinho, sim, eu tenho que parar lá no meio do mato. Lá. Enche. Por quê? As pessoas querem vir conversar com o guia, recebe o passe e fala, nossa, agora a minha vida melhorou, vai ficar sensacional. E nunca, aí vem só no outro último mês. Aí chega aqui para reclamar. Ó, você falou que não sei o quê, eu já escutei vários casos, que minha vida não sei o quê, ó, deu tudo errado. Aí a culpa do guia ainda está ali. E o guia não pode, né? Usar um termo assim, de uma forma taxativa, porque senão aí ele está lascado lá por dentro. Né? A pessoa sai falando mal do centro, assim por diante. Mas o que? A pessoa não entende que o importante não é a chegada lá, eu quero chegar lá em São Paulo. O importante é o caminho percorrido, é ali que você vai aprender, que você vai amadurecer, que você vai evitar os machucados, as feridas e assim por diante. Então é bom eu ir na casa espírita, na última vez, é sensacional. Mas não só. Seja qualquer religião, tá? Qualquer religião, não só. Você tem que participar. Você tem que vir visitar a casa espírita. Tem que estudar na sua casa. A melhor maneira de ajudar uma pessoa é fazê-la pensar, raciocinar por si própria. Ah, aquela não gosta de pensar não. Está pensando na tabuada, você, né? Quando eu ia fazer tabuada, eu falava para minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, faz essa aqui, a da nova, que eu não sei. Eu lavo a casa para a senhora, eu lavo o quintal. De preguiça. Né? E é assim. A do 9 era mais fácil. Nós queremos que as pessoas resolvam as coisas por nós. E não entendemos, nós não entendemos que né, nosso envolvimento naquela prática é que vai fazer com que nós aprendamos. Paulinho está aqui, o Paulinho, né, é piloto de avião, certo? O Paulinho ouviu, foi numa palestra sobre avião e ele já saiu pilotando o avião. Não, teve as aulas práticas e teóricas, não é, Paulinho? Teve o resultado final, que é o brevet, né? Brevet. Eu não sei andar de avião, só ando de carro e bicicleta. Brevet, eu tenho medo. Bicicleta ali lá. É a mesma coisa na nossa vida. Se eu quero ser um piloto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, eu tenho que ir, eu vou aprender a teoria e a prática. Tá? Se eu quero ser um filho de Deus, como todo eu sou filho de Deus, né? Aprender a lidar com as situações difíceis, amadurecer, ser um ser humano melhor, como que eu faço? Eu tenho que aprender na prática e na teoria. A prática nós já aprendemos que é viver. Mais nada, você estando vivo, já está bom. Você não fazendo mal, já está bom. Tá? Já está sensacional. Beleza? Mas tem que partir da nossa força de vontade. Querer conquistar. A prática é a vida, mas a teoria é o estudo. Tem a evangelização, igual nós estamos tendo ali, né, os grupos juvenis, o grupo de jovens que estudam, que leem, que participam. Então tem que ter essa teoria para você ter um entendimento em relação à vida.
Senão você fica batendo cabeça aqui, bate cabeça ali. Porque na prática é o que você sofre. E a teoria é o que dizem. Você prefere o quê? A teoria que dizem. Porque você não precisa nem ler, né? Aí aquilo que dizem não acontece com você, você fica revoltado com a vida. E você não quer mais viver a prática. É onde que acontecem as frustrações, as doenças psicológicas, a depressão e assim por diante. Tá? Então, vamos ser independentes. Vamos aprender a caminhar. Tá? Porque quando você nasce, você está na barriga da sua mãe ali sozinha, não sei o que é gêmeos, trigêmeos e assim por diante. E quando você morre, você vai estar no caixão também ali sozinho. Ou seja, o corpo, né? Então você tem que ser autodidático. Eu não posso fazer uma coisa para a Marilda. Eu posso ajudar ela fazendo ela pensar. Mas se eu vim dar resposta para todas as coisas que ela precisa aprender, eu não vou estar ajudando ela. Eu vou estar fazendo um mal para ela. E eu vou ser responsabilizado por isso, porque eu estou privando ela de tais situações e ela também. A Lucila está só de olhos, né? Brincadeira, né? Então, pessoal, eu já vou encerrar já, tá? Só para nós fazer a conclusão de tudo que foi falado hoje, e eu gosto sempre de frisar bem as coisas para que as pessoas entendam, tá? Porque eu não estou aqui na frente para falar e falar bonito, e falar, nossa, que legal, ele sabe um monte de coisa, até porque essa sabedoria não é minha, tá? Não é minha. Eu sou como um alto-falante que está aqui falando para vocês. Tá bom? É interessante que cada um pegue e absorva tudo que acontece aqui em termos de palestra e comunicação de tudo e use na sua vida. Que desperte. A intenção de eu estar falando tudo para você é fazer vocês pensarem e refletir. Vocês não precisam... como se diz? Vocês não precisam aceitar o que eu estou dizendo. Né? Nem falar, o Kleber tem razão, é isso e pronto. Não. Mas busquem a sua verdade, a sua realidade. Eu não sou o dono da razão. Estou despertando ideias na cabeça de vocês. Tenho certeza que na hora que eu estava falando aqui, muita gente linkava o pensamento a um acontecimento, o pensamento a uma conversa que teve com uma pessoa, a um acontecimento que teve na vida. Vai linkando, a pessoa vai buscando isso. A experiência, vai buscando. Então é isso que eu quero que vocês entendam o que nós conversamos hoje. É praticar, mas também estudar. Ter a teoria. Não é só chegar em casa, é bom, é sensacional ficar deitado, assistindo televisão, oh, que vida boa. Mas uma hora você tem que levantar para a vida, você tem que viver, né? Não adianta você ficar se escondendo o tempo todo. E a maneira mais fácil, e é incrível, quanto mais você conhece sobre essa filosofia de vida, Deus e Jesus, mais você se apaixona pela vida. Mais você é compreensível com as pessoas, porque você começa a se colocar no lugar das pessoas. Começa a dar amor, né? Exatamente. E o mais legal de tudo é que a forma de egoísmo que nós pensamos é totalmente diferente da que nós usamos, né? Porque você vai aprender muito mais fazendo pelos outros, ajudando os outros, do que pensando só no seu umbigo. Muito mais você vai aprender. Mas muito mesmo. Tá? Porque é a forma mais próxima de você fazer aquilo que Jesus pediu. Amar o seu próximo como a si mesmo. E você aprende, você amadurece, você cresce. Você sente a vida de um modo totalmente diferente. Então o que eu estou falando aqui não é para nós passarmos o tempo aqui na casa espírita, Deus tem que me abençoar. Os guias têm que me proteger, não quero nem saber. Eu fui lá. Não é assim. É uma construção. Até porque muitas vezes os próprios guias vão pôr você enrascado para você aprender. Tá? Principalmente aquelas pessoas que só ficam reclamando, xingando, e fica com a cabeça obcecada pensando numa coisa ruim, só pensa naquilo. É a mesma coisa que você está com dor no joelho, você vai e bate o cotovelo e começa a doer mais que o joelho. Tira sua atenção dali para cá. Tá? É assim que funciona. Então, temos que pegar tudo que nós aprendemos, colocar em prática, embasado na teoria. Estudarmos, procurarmos e ir atrás.
não aceitamos tudo que acontece na nossa vida. Tá? Se nós reencarnamos no planeta Terra, especificamente no Brasil, e existe tanta corrupção, existe tanta ladruagem, existe tanta violência, vou te falar uma coisa pra você, hein? Se você encarnou aqui, é que você tem um pedacinho a ver com tudo isso. Né? Mesmo que seja para você ver e aprender, mas alguma coisa você tem. A mesma coisa. Tem mais ainda. A mesma coisa. E olha só como que é tão... Olha só como que... Olha como que é interessante. Eu vou falar isso para vocês. Vocês já pararam para pensar que, por exemplo, né, no que se diz, Jesus nasceu em Jerusalém, né? Lá onde acontece, onde é a parte mais difícil, as maiores barbaridades. Não é? Isso não indaga nós a perguntar, caramba, mas se Jesus nasceu ali, por que lá existe tanta guerra, tanta violência, tanta morte, tanta ignorância? Né? Por quê? É uma coisa que nós poderíamos aprender como? O Cleber vai lá estudar e vai vir falar para vocês? Não. Vocês vão atrás buscar. Vão estudar. É isso que traz a sabedoria. Né? É isso que aguça, né? Você aprender. É a curiosidade. Kleber, eu li naquele livro que o Abdias me emprestou, eu estou lendo, e lá fala assim, que as pessoas que a reencarnam para aprender, que ainda não tem um nível, eles têm que reencarnar numa civilização mais primitiva, para com os erros eles irem aprendendo. Então, às vezes, lá naquela região, é uma região mais primitiva, porque no livro mesmo fala que a região da Mesopotâmia, ali naquela parte do Mar Morto, Mar Negro, elas são ali tem uma civilização mais primitiva, sendo que para a Europa, para as Américas, reencarnou uma civilização mais evoluída, com desenvolvimento maior. A pessoa foi buscar, ela foi buscar isso que eu estou falando para vocês. A queda dos anjos. Dia de terça-feira eu dou um curso dos médiuns aqui. Cadê o Ivan? Oi, Ivan, prazer. Toda vez eu falava uma coisa, eu falava, caramba, eu preciso ser mais específico. Até perguntava, Maru, eu estou sendo meio isso aqui, tal. Aí um dia o Ivan deu um exemplo muito nítido do que eu estava falando há mais de um mês. Que não é só as pessoas que estão aqui, que dão comunicação, que dá passo ali dentro, que são trabalhadores da casa. Somos todos nós aqui. Somos todos nós. Tá? Se uma pessoa está chegando pela primeira vez ali e não sabe como funciona, você tem a atitude de chegar, tudo bem, sinta-se à vontade, está precisando de alguma coisa, é assim que funciona, você pode sentar. Acabou. Você vai estar ajudando o próximo, em consequência, você vai estar ajudando a si próprio. Você vai estar despertando algo dentro de você. E é isso, nós temos que buscar. A curiosidade atiça a sabedoria. E é isso que nós temos que aprender a entender, sermos independentes em relação a tudo. Não ser dependente de tudo que as pessoas impõem para nós. Porque tudo é imposto para nós. Tá? E se nós reencarnamos no Brasil, aqui é porque, né, a comunhão de pensamentos, de energia, de tudo que acontece no Brasil era o necessário para a nossa evolução, como espíritos encarnados. Como a Maru falou, lá na Mesopotâmia, enfim, Israel, Oriente Médio, na África, que tem muita coisa em relação a Etiópia. E sabe o que eu percebo? Eu acho que às vezes os espíritos, eu leio também, porque a gente aprende muito. E Kardec, o espiritismo kardecismo é raciocinado. Exatamente. E eu acho que às vezes tem pessoas que têm a chance de vir numa sociedade menos primitiva, porém o espírito é tão endurecido que ela não faz a mínima força. Essa é conchega, né? Isso aí, né? Essa é conchega. Fala, se todo mundo é assim. Existe Platão, né, que foi um grande filósofo. Existe uma teoria dele que se chama o mito da caverna. Alguém já ouviu falar? O mito da caverna? Eu vou contar rapidinho para vocês. Você tem 2 minutos, eu vou contar rapidinho para vocês. O mito da caverna. O que é o mito da caverna? É uma civilização que vivia só dentro da caverna.
E até um dia, um para frente lá, pegou, e ele viu uma luz, né? Uma luz como a luz no fundo do túnel, foi seguindo, o que é aquilo ali? E foi se aproximando. De repente ele começou a sair fora da caverna, e ele viu a natureza, viu um riacho, viu água limpa, viu frutas, sabe? Ele se deslumbrou com aquilo e falou, poxa vida, que legal. Até então eles tinham medo de ir para fora dessa caverna, porque eles não sabiam o que ia encontrar lá. O medo impediam eles de conhecer, de desbravar, né? E esse rapaz, esse ser, né, pegou e voltou para a caverna e contou para os outros. O que aconteceu? Ele foi apedrejado, ele foi violentado, tudo porque as outras pessoas entendiam que ele tinha ficado louco, porque a luz enlouqueceu ele. Quando na verdade não, ele conheceu a realidade. E ele se revoltou e gostou de lá e foi para lá. E assim, um a um, foi saindo dessa caverna. E foi conhecendo, e foram se juntando, e foram formando uma civilização fora dessa caverna. E começaram a encontrar um mundo totalmente diferente. É bem resumido a forma que eu falei para vocês, mas é para entender que nós temos que devastar, né, as barreiras que existem, principalmente dentro da nossa cabeça. Os paradigmas. Tá? Nós temos que ultrapassar esses paradigmas. Ah, não, porque é assim, a minha família é super tradicional, é assim, pronto e acabou. Não, não existe uma regra lógica. Tudo é evolução, tudo é amadurecimento. Certo? Senão nós todos estaremos dentro dessa caverna hoje. É uma mitologia? Sim, mas que traz junção a nós pensarmos e raciocinarmos em desbravar, em buscar. Que é isso que, quando uma pessoa vem dar uma palestra e falar, ela geralmente quer que as outras pessoas entendam. Né? Como eu disse, não é para falar, que legal, tá falando ali, ou não sei o que, vou lá ver porque ele fala legal, ou o fulano não sei o que. Não, você tem que aprender. Você tem que extrair o que você não sabe, o que você sabe, você, beleza, né? E buscar, como o Mauro falou. Estudar, buscar. E não esperar, vou esperar na casa espírita para eu fazer uma pergunta. Tá? Pesquisa. Procura saber, chega aqui e pergunta para uma pessoa que tem um esclarecimento melhor. E assim por diante, senão você vai perdendo tempo na vida. E você não vai construir a paz, porque você só vai ser feliz depois de você construir a paz de espírito. Lembra do tiozinho de Minas lá? Nós está aqui capengando, porque ele é triste, ele está lá feliz. Ele não precisa ir na fazenda comprar arroz, porque ele planta no quintal. Ele não precisa ir lá comprar carne, porque ele tem as galinhas, a caipira dele lá, que não tem carne. Né? Ele tem todo o sustento dele ali. Você quer mais o que, meu filho? O que você mais você quer? O que nós precisamos para nos manter vivos? Vivendo. Alimentação, moradia, água. O que vinha mais é supérfluo. Tá? O principal é isso. Então, nós queremos ter isso, nós queremos ter conforto, nós queremos ter luxo. Tá? Você vai, mas tudo tem uma consequência, tudo tem um preço. E é nessa busca que nós não estamos satisfeitos nunca. A gente vai sempre querer mais, sempre querer isso, querer isso. Nessa busca de sempre querer, a gente esquece de viver. Né? Aquela história, a gente busca tanta felicidade que a gente esquece de ser feliz. Tem hora que a gente tem que parar e ser feliz. Simples. E como tem gente nesse roldão, hein? Tem. Tem uma coisa. E como que a pessoa aprende? Depois os outros. Como que a pessoa aprende? Sofrendo, é o baque da vida. Não tem como, não tem outro método. Infelizmente. E as religiões, elas vão ancorar as pessoas que estão tendo esses conflitos. Por isso que você tem que ir sempre. Não precisa ir todo dia. Você vá 2 vezes por semana, o suficiente conforme você possa, mas mantenha sempre, né, um vínculo. Exatamente.